A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 8. Deus põe Abraão à prova. Autor Pedro Dong. Semana 2. A destruição de Sodoma e Gomorra e a história de Ló. Quarta-feira. Ler com oração. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, 16. A depravação de Sodoma. Já vimos que Ló estava assentado à entrada da cidade de Sodoma e que isso significava que ele era um juiz. Para reforçar esse ponto, lembremos-nos da história de Ruth. Quando ela conheceu Boaz, ele desejava resgatá-la, o que também incluía Noemi. Contudo, havia um parente próximo que tinha prioridade nesse resgate. Caso o primeiro resgatador não quisesse assumir essa responsabilidade, o direito passaria ao seguinte: onde essa causa foi julgada? À porta da cidade. Boaz e o outro resgatador foram até a porta da cidade, e ali a questão foi resolvida. O parente mais próximo declarou não ter interesse na questão. Assim, Boaz tornou-se o seguinte na ordem e exerceu o direito de resgatar Noemi e, consequentemente, Ruth. Isso nos mostra que era à porta da cidade que as questões legais eram julgadas. Ló, portanto, havia se tornado uma pessoa importante em Sodoma, conforme lemos. A cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Gênesis 19, 1-3. Assim como Abraão recebeu bem os 3 homens, Ló aprendeu a hospedar com seu tio e acolheu os 2 anjos. O cenário, porém, mudou rapidamente, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Gênesis 19, 4-5. Isso revela a extrema perversidade de Sodoma, marcada por uma prática imoral generalizada. O livro de Judas nos ajuda a compreender a gravidade dessa situação. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Judas 6. O texto refere-se aos anjos do capítulo 6 de Gênesis e compara essa rebelião à de Sodoma e Gomorra, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Versículo 7. Prosseguindo, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Versículo 8. Imoralidade extrema está ligada à rebelião contra qualquer autoridade, algo muito semelhante ao que Paulo descreve em Romanos 1, 24-27. Essa era a realidade de Sodoma, que hoje Satanás tenta introduzir na sociedade. Ló era um justo, mas o ambiente em que vivia o levou a experimentar grande aflição, e suas ambições o obrigaram a viver num ambiente de extrema corrupção. Vale a pena? Nunca se afaste de Abraão. Se houve algum distanciamento, volte imediatamente. Estar perto de Abraão equivale a estar perto da palavra, ou seja, é estar perto da bênção. Apesar de todas essas trevas, ainda há esperança. O pecado cega os olhos e endurece o coração. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração,
e se convertam e sejam por mim curados. João 12:40. Por isso precisamos guardar o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbio 4:23. Não permitamos que ambições pessoais contaminem nosso coração, mas sirvamos ao Senhor com pureza e fidelidade, pois bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Mateus 13:16. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.